Fala pessoal, boa noite. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Boa noite, boa noite. E aí, Jonas? Tudo na paz? E Shalom, aí, meu pastor? amigo? Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Eu tô na sua, mas você tá na minha. Você que é meu convidado hoje. Ó, toca aí, ó, aqui, ó. Aí, aqui pode. Tamo Seja todos junto. bem-vindos. É hora de compartilhar. Aproveita o seu dedinho assim, ó. Vai no aviãozinho. Estou embaixo, mas eu tô recebendo o pastor Tiago nessa live. Tiago, meu pastor, faz um favor para mim. Fixa aí, campo de batalha em letra maiúscula. Faço sim. Deixa eu convidar todo mundo aqui, pastor. Tô mandando Isso, o vai convite lá. pra galera aqui. Pode mandar enquanto eu vou beber uma água. Aí vai mandando, o pessoal vai compartilhando. Hoje o papo vai ser muito legal. Tenho trabalhado aí com líderes de célula, né? Pessoas que estão na prática, ótimo. Estão na prática tocando vidas, alcançando pessoas, batizando, discipulando, chorando junto e tem sido um tempo muito especial. Verdade. Aí Fixado compartilhou aqui, aí, cara. chamou. Chamei o pessoal aqui. E aí, galera, a Ju vai entrar também daqui a pouco. Tomar uma Ótimo. Então água. vamos lá. Vamos lá enquanto o pessoal vai chegando, que essa live vai ficar gravada. Qual é a minha intenção, pastor Tiago? Né? Carinhosamente, Titi. Qual é a minha intenção? Através dessa live, aqui no ao vivo ou gravada, é ajudar líderes, pastores, supervisores, pessoas que estão caminhando na visão celular. E a experiência de um líder, a experiência de um pastor, de um discipulador, pode contribuir muito no crescimento de uma outra pessoa. Então, a ideia é pegar a sua história e a gente poder aqui abrir um pouco e aí deixar fluir para que o pessoal possa absorver. Então, sejam bem-vindos, tá? Tá chegando aí, ó, a Érica e um monte de gente. Então, vamos lá. Eu quero começar fazendo a primeira pergunta para você. Quem foi a pessoa que, como posso dizer, que te influenciou para você vir a Cristo? E como foi a sua conversão? Tá. Duas pessoas tiveram uma grande participação aí na minha conversão. Os dois ainda converso. Um eu não vejo faz um tempo. O outro a gente sempre que pode estar junto. Mas um é o Luciano, japonês. Não está na live aqui, mas já mandei o convite para ele. Foi uma das pessoas aí que me influenciou na minha conversão. E o outro foi o Jorge Elan. Também a gente era amigos de escola na época. Eu era da mesma sala do Jorge. O Jorge tinha evangelizado o Luciano para levar para a igreja. E aí nessa mesma oportunidade, o Luciano e eles me convidaram. E aí foi quando eu comecei a frequentar a igreja. Isso foi em 2001. 2001, 2002 eu me batizei por essas duas pessoas. Boa noite, Newton, Edian. O pessoal tá entrando aí, pastor. Então, seja bem-vindo, vamos compartilhando. E Agora nesse... sim, como é que foi? na época, na minha adolescência, foi uma fase... Acho que não foi uma fase tão difícil. Eu gostava de um rock and roll. Gosto ainda, né? Adoro rock and roll. E quando eu cheguei na igreja, primeiro contato ali com os instrumentos, bateria, guitarra, me chamou bastante atenção.
E o pessoal fez aquele convite, né? Vamos montar uma banda de rock. E aí eu, uau, na igreja pode? Ele pode, é gospel. Eu falei, então, vamos montar uma banda de rock. E foi nesse momento que eu comecei a frequentar a igreja. Eu não tinha muita noção das coisas, então, por eu ser roqueiro, tá de bandana, as unhas de preto, brinco, tinha uns piercing na orelha. Aí o pessoal achou meio estranho a galera da igreja, né? Tipo, o que esse louco tá fazendo aqui? E eu cheguei, como eu sempre andava em bando, andava em turma, então comecei a levar toda a minha turma para a igreja. Levei toda a galera para a igreja. E um bando de Você roqueiro. tinha cabelo grande, não? Meu cabelo era grande, mas meu cabelo é black. É aquele Black Power. Black Power. Meu cabelo é grande, mas ele é Black Power. Então eu fazia umas tranças, eu ficava bastante de bandana, então o pessoal não via muito meu cabelo porque eu usava bandana. Então esse daí foi o meu momento na igreja, né? Por conta da música, que foi o que me atraiu na igreja, e por conta do rock, quando eu cheguei na igreja, eu era o satanista da igreja, né? O pessoal achava que eu era satanista por conta das músicas que eu ouvia. Como eu não entendia nada, eu também achava que eu era. Eu não entendia se sou, porque as músicas que eu ouvia tinha esse lado macabro, né? E eu ouço ainda, né? Apesar de ser pastor, ser cristão, ainda escuto música, escuto rock. Mas na época, assim, tinha aquela versão na igreja, né? Então, quando você entra na igreja, fala, roqueiro, o que esse doido tá fazendo aqui? Então, teve uma coisa engraçada. Teve uma coisa engraçada. Pode falar. Pode falar, conclui. Não, uma coisa engraçada, quando eu cheguei na igreja, no primeiro momento, o pessoal achou que eu tinha ido para a igreja para destruir a igreja. Achavam que eu era satanista e que eu estava lá para derrubar a igreja ou fazer alguma coisa errada. Né? Deixa eu interagir com o pessoal aqui. Você que está assistindo essa live, você antes de se converter também curtia o rock, o samba, sei lá, como é que você era? Compartilha aí, ó. Nossa, eu era apaixonado. Na minha época, né, na verdade, tô com 44, vou fazer 45, mas naquela época a gente chamava de house. Já ouviu falar de house? Não é a bala, a bala house, não. Não é a bala. Era o house que a moçada tocava nas boates, no lugar. Mas vamos lá. E agora, convertido já ao Senhor Jesus, hoje, graças a Deus, você é pastor na Igreja Evangélica Quadrangular. Foi, como é que se diz a palavra? Fugiu a palavra. Ordenado na Igreja Evangélica Quadrangular. Lógico, conheço você há um tempo, você é de uma outra igreja, depois veio trabalhar comigo. Aqui na Dionísia, como é que se deu para você se tornar o líder de célula? Como é que foi o processo? Como que isso aconteceu? Eu já trabalhava com célula no outro ministério, então, quando eu cheguei na Dionísia, o primeiro contato foi o pão na casa. Eu comecei a fazer o pão na casa, que era aqueles cultos nos lares de 7 dias. No 7º dia a gente levava o pão ali, fazia meio que uma ceia ali com o pessoal, uma palavra. E aí eu me envolvi. E aí foi, acho que, a melhor maneira de se envolver com a igreja, né? Eu sempre dizia para mim e para as pessoas, quando eu tinha oportunidade de ministrar, eu falava assim, a nossa igreja é uma igreja grande, comparado com a igreja aqui de São Paulo, as igrejas aqui de São Paulo, a nossa igreja é uma igreja grande, né? Por termos igrejas menores, assim, para comparar. E eu falava assim, poxa, uma igreja muito grande, a gente não tem muito contato com o povo. Então a célula é a melhor forma da gente ali se relacionar, ter amizade. Então eu brincava, eu falava assim, poxa, não tem problema ter panela na igreja. E o pessoal, eu falava, mas é verdade, não tem problema. O problema é quando tem tampa. Mas panela na igreja não tem problema. Você precisa daquele grupinho para você estar junto. Como que a gente, como pastor, vai alcançar todo mundo, né? Hoje eu trabalho bastante com a parte social e hoje uma moça da nossa igreja mandou no grupo, olha, preciso de fraldas, preciso de doação para uma criança, para um bebezinho.
E aí eu cheguei lá no meu trabalho e comentando com o pessoal, meu, vocês cuidam de tudo isso? Falei, não, essa moça pediu, tem meia dúzia de pessoas no grupo, essa meia dúzia está ajudando. E faz parte da igreja e é a igreja. Então é um grupinho, né, vamos dizer assim, mas é essa forma que me entreteu com a célula. Legal, uma coisa que você lembrou, eu não sei se você que está aí assistindo, participou Pão na Casa. Porque nós começamos um trabalho nos lares, e aí o Claudinei, na época, era o líder dos homens. E ele foi para um congresso estadual, e lá, na época, o coordenador estadual era o pastor José Francisco Ramos. E aí ele trouxe essa ideia do Pão na Casa, ó, Deison, que inclusive você está mencionando agora, participou, tinha uma gana de ganhar alma, que às vezes no sábado tinha 5 pães na casa, saía de um, ia para o outro, saía de um, ia para o outro. Um tempo que nós ganhamos muitas almas lá na liderança do Claudinei. É né? verdade. Você que está assistindo, já participou do Pão na Casa? Daí então, aí do Pão na Casa você migrou para a célula, como é que foi isso? Porque o Claudinei foi embora, como fluiu? A gente continuou por conta do encontro com Deus que a gente fazia na igreja. Aí depois do Pão na Casa, eu comecei a trabalhar com célula. Eu lembro que eu estava como vice-líder, agora não lembro de quem, não sei se foi do Wagner, não lembro, porque foi muito rápido. Eu fiquei como vice-líder acho que umas 3 ou 4 células e depois eu já fui para a célula. E antes disso eu já tinha visitado um monte de célula. Visitei na época do pastor Renan, visitei a célula acho que na casa da Mara. Eu fui visitando as células até ali eu começar a minha célula, até para aprender, para ver qual que era a visão da igreja, né? Qual que era o modelo de célula, como a gente ia trabalhar. E aí foi nessa hora que eu falei assim, não, agora eu vou ser líder de célula. Ó, top, tá legal, o pessoal tá partilhando, a pastora Sônia já foi no Pão na Casa, a Érica falou que foi no Pão na Casa, a Cátia, então tem uma galera que é lá do tempo do Pão na Casa. Esses dias eu conversando com o Claudinei, né, e lembrando da experiência que a gente teve lá no passado, lógico, serviu para amadurecer, para a gente desenvolver com maior qualidade o que nós estamos fazendo. Bom, vamos para uma próxima etapa. Essa etapa aqui, ó, eu quero que você fale a verdade, tá bom? Tá bom. Porque eu tenho um conceito e eu não sei qual é o seu, mas eu quero que você fale a verdade. Não fale para me agradar e nem para... ao vivo? Iludir as pessoas que estão assistindo aí. Vamos ser preto no branco, black or white. Porque assim, eu tenho um conceito do que aconteceu. Não sei o seu. O discipulado. Como é que foi sua experiência com o discipulado? Eu sendo discipulado ou eu discipulando? As duas linhas. Tá. Começa você sendo discipulado e depois discipulando. A minha primeira experiência com discipulado é porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então, já de primeiro momento na igreja, eu já duvidava de muitas coisas. E as pessoas que me discipularam tiveram muita paciência. Até hoje não falaram onde está a água do dilúvio, mas tiveram paciência. E foi nesse processo, quando eu vim para o Dionísia, a gente estava no modelo do MDA, na época do MDA, e aí eu tinha meu discipulador, a gente fazia ali encontros uma vez por semana e estava sendo discipulado. Depois, com o trabalho de célula já firmado, eu tive aí o meu discipulador, não gosto de falar muito, mas eu acho que foi o meu melhor discipulador nesse momento, da gente sentar, orar, conversar, ele me orientar, principalmente de muitas coisas que eu estava ali, decisões que eu tinha que tomar, e só de eu sentar com ele, a gente orar, conversar, comer, acho que foi top. E tem sido ainda, mas agora, por conta dessa quarentena, a gente está meio longe, né? Mas você era meu discipulador. É meu discipulador ainda, então, top, né? Agora... E você? Eu, como discipulador, eu tenho trabalhado ainda, hoje, né? Ainda tenho trabalhado, agora por conta de internet, por conta da atividade ter mudado tudo, né? Mas eu tenho trabalhado no discipulado, hoje por telefone, ligação, orando junto. Eu oro bastante à noite, na madrugada, então esses períodos aí que eu mando uma mensagem, mando um versículo bíblico para a pessoa, e ali a gente entra em oração. A galera que está acordado já entra junto, né, para estar orando também.
Esse é você sabe que o discipulado, na verdade, a gente vem aprendendo. Existe método que alguns estabeleceram, né? Mas a gente tem a ideia de discipulado, a questão de conduzir ele à luz da palavra e formar o cristão na outra pessoa. Nossa, você é uma pessoa que extraordinária, tem bastante conhecimento, tem uma conduta ideal dentro da palavra de Deus. Então, estar com você foi precioso porque, como diz, ferro afiando ferro, acabou agregando muito na minha vida, né? E o tempo de comunhão não se fala, foi extraordinário. E só de estar junto aquilo fortaleceu muito a cada um de nós. Bom, dentro da visão celular, é importante ter treinamento, né? Então, a Bíblia diz que nós somos do exército do Deus vivo. Verdade. Tanto é que nós somos alistados para essa guerra. Aí diz que nenhum soldado, quem foi alistado, deve se embaraçar com os negócios dessa vida. Tanto é que o tema dessa live está embaixo, campo de batalha. Então você é uma pessoa que está lá no campo de batalha. Tem as suas conquistas, tem as suas derrotas, mas o importante é que nós não perdemos a guerra. Até porque não se perde a guerra com o seu Jesus, ok? Ele é o vencedor invicto aí. Agora, me diga uma coisa. Como um soldado, um exército treinado, ele tem a capacidade de avançar e conquistar mais e vencer as suas guerras. Você acha que o treinamento contínuo são importantes? O que você pensa sobre treinamento? Treinamento é fadigante? Não é necessário? Ou ele é necessário? O que você pensa? Tá. Eu vou aproveitar para quebrar alguns paradigmas aqui na live. Pastor, tá vendo esse círculo aqui? Tô, sim. Tá vendo? O pessoal tá vendo esse círculo aí? Dá um joinha aí. Estão vendo esse círculo? Quem tá vendo um círculo, vai lá rapidinho. Joinha. Vou chamar esse círculo de círculo do conhecimento, tá? Então esse círculo aqui é o círculo do conhecimento. É todo o conhecimento que existe no nosso mundo. Se eu dividir esse círculo aqui no meio e depois eu dividir ele aqui um quarto, 25% desse círculo é o que você sabe. 25% é o que você sabe desse círculo. Os outros 25% aqui, ó, é o que você sabe que não sabe. Tá me entendendo, pastor? Mostra aí de novo aí. Ó, tá vendo o círculo aqui? 25% é o que você sabe. 25% é o que você sabe que não sabe. É o que eu sei que eu não sei. Exemplo. Ótimo. Você sabe pilotar um avião? Não. Mas você sabe que você não sabe. Eu sei. Você sabe que você não sabe. Eu sei que eu não sei. Isso é legal. E eu vou falar isso, eu ministrei na minha célula, falei com o pessoal da minha célula e falo para vocês, respondendo essa questão de treinamento. Se isso aqui é o círculo do conhecimento, 25% você sabe e 25% você sabe que não sabe, esses 50% aqui são as suas crenças limitantes. É aquilo que te limita. E sabe o que é aquilo que te limita? Aquilo que não entra na sua cabeça. Pastor, eu sei que você está me entrevistando aqui, mas fala a verdade para todo mundo que está aqui ouvindo. A dificuldade que a gente tem para pôr na cabeça das pessoas a respeito de célula. É difícil ou não é? É uma luta, é uma batalha. Até fiz teatro agora. Até caiu, né? É difícil. Mas sabe por quê? Pessoal que tá aqui, porque isso aqui, ó, é o que você não sabe. Isso aqui nem passou pela sua cabeça. E para você colocar isso aqui, ou pelo menos aqui, e você dizer assim, olha, na minha igreja trabalha com célula. Eu não sei nada de célula. Eu não entendo nada de célula, mas eu sei que tem célula. Para você trazer essa daqui para cá,
cara, é uma luta contra você mesmo. É por isso que treinamento é importante, por isso que discipulado é importante, e por isso que tudo quanto for reunião você precisa participar, mesmo que tenha repetição, porque é a repetição que vai causar uma mudança na nossa vida. Então não importa eu chegar lá, pastor, eu comecei a trabalhar com célula no início da minha conversão em 2001. Desde 2001, sempre que teve treinamento de célula, eu sempre participei. Eu sempre tive envolvido em todos os treinamentos, tanto da quadrangular, em geral, quanto da minha igreja local. E tinha coisa lá que eu falava, meu Deus, é a mesma coisa. Treinando para multiplicar da SGM, eu fui em todos os treinamentos para multiplicar desde a minha conversão. 1, 2 e 3. Repetia. Tinha sempre em regiões diferentes. Eu estava lá. E você fala, meu, mas você vai ouvir a mesma coisa? Vou ouvir a mesma coisa. Ó, segredo para quem está aqui, guarda isso. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã a palavra de Deus se renova. Então, às vezes, a gente está falando algo que você pensa que é repetido para você, e Deus pode estar pegando ali ó, uma chavinha e pum, transformar a sua vida. Igual, por exemplo, essa live toda terça-feira, às 21 horas, o tema, campo de batalha. As perguntas, praticamente as mesmas. Só que as experiências são diferentes. Então, quem está na visão e está aqui com essa live, ouvindo a sua história, por exemplo, esse conteúdo que você acabou de fornecer, o quanto pode ajudar a pessoa para ela avançar e alcançar os seus objetivos dentro do propósito do reino de Deus. Sim. Porque não é um trabalho para nós, Não é um trabalho para o reino de Deus. E é a nossa tarefa, é a nossa responsabilidade como cristão. Mostra de novo aí e fala de novo esse gráfico. Tá, ó, eu coloquei aqui como o círculo do conhecimento, e círculo do conhecimento é como todo o conhecimento que existe no mundo. 25% desse círculo aqui, ó, é o que você sabe. Os outros 25% você sabe que não sabe. E esse 50% aqui, do restante do conhecimento, é aquilo que nem passa pela sua cabeça. E é isso aqui que você precisa trabalhar, renovar o seu cérebro, renovar a sua mente, criar novas sinapses neurais, para que você possa ali entender e aprender, criar um novo hábito. A célula hoje, para mim, célula hoje é um estilo de vida. Eu não me vejo sem trabalhar com célula, eu não me vejo sem fazer missões. Hoje eu estava conversando com uma amiga que a gente sempre via nos impactos, sempre fazia trabalho evangelístico, e ela falou assim, pastor, eu tô chateada. Por quê? Porque a igreja que eu tô só faz célula, não faz impacto. Eu falei, mas calma, mas célula é missão. Ela, não, mas eu queria ir pra rua, eu queria fazer... Eu falei, então você abre a sua célula e depois você pega o pessoal da sua célula e vai pra rua. E aí você Thiago, amanhã eu vou soltar um vídeo, eu preparei ele hoje. É que eu tô com bastante dificuldade, que eu tô editando tudo pelo celular. Mas amanhã eu vou soltar um vídeo. Inclusive você que está aqui assistindo e trabalha com célula, presta atenção. Peraí, só um minutinho. A pastora Meire ajudando nós. Ela tá ali conversando ali. Aproveitando, amanhã eu vou soltar esse vídeo. Assiste esse vídeo, porque ele vai te ensinar como você entender os estágios da célula. E tem um estágio da célula que você pode gerar impacto. É só entender. Por isso, volto a frisar, o treinamento é importante. Sim. Agora, meu pastor, nós estamos aí nessa correria. Desde 2001 você já teve experiência com célula, é líder de célula. Você já pensou em parar, falar alguma vez, por algum motivo, sei lá, passou na tua cabeça, quer saber? Eu vou parar. Já passou? Ah, já. Isso aí várias vezes. Várias vezes. Isso aí é normal, gente. Normal. Você sempre pensa em desistir, mas é uma coisa assim, é uma coisa da carne, porque a partir do momento que esse estilo de vida, você pode até querer sentar no banco, né? Como a gente diz, né? Você pode até falar, pastor, me coloca de banco aí que eu não quero fazer mais nada hoje. Mas no dia seguinte você já está lá envolvido de novo. Não adianta nada. Eu falando pro pessoal nessa quarentena, a gente estava na igreja. Falei, não, a gente estava na igreja, teve um jantar de Dia dos Namorados. Nossa, mas pôde não, foi tudo online. E você estava lá, mas você não é de missões? Eu falei, não sei o que eu estava fazendo lá, mas estava lá. Aí de repente tô lá narrando, tô lá fazendo. A gente
quando é chamado de Deus, não tem como a pessoa parar. Então tem gente que chega na igreja lá e quer ficar sentado, e tem gente que está lá na igreja lá e quer ficar sem fazer nada. Poxa, não dá. Até porque a nossa igreja é uma igreja inclusiva. Então não interessa como você é, quem você era, não interessa. Você entrou na igreja, você vai se envolver, se não é com uma célula, você vai envolver com um grupo, com algum trabalho, e você vai querer parar porque a gente está lidando com pessoas, então tem hora que dá uma raiva. É normal, a gente passa. A gente passa. Legal. Isso é muito bom, porque nós somos seres humanos e dá vontade realmente, eu várias vezes tive vontade de parar, né? Mas Quem assim, nunca? Deus move pessoas, a própria palavra dele, circunstâncias que nos ativam de novo, e a gente entende o propósito e a missão que nós estamos desenvolvendo. Até porque nós estamos dentro do campo de batalha, né? Pensa, você está numa guerra, é um que morre de um lado, o outro que é salvo do outro, então várias coisas acontecendo, mas nós temos um grande poder, que é o poder do Espírito Santo. É verdade, a Kátia falou aqui, não trabalha quem não quer. Não trabalha quem não quer. Aqui até um ponto a fixar. Ó, escuta aí, galera, família, soldado do Deus vivo. A igreja, ela veio com a mentalidade, construíram-se em algum momento, de consumismo. Aquele povo que só vai no templo para consumir. Eles querem se alimentar, eles querem uma boa palavra, eles querem um bom louvor, eles querem um bom ambiente, e quando terminar a reunião, bora para casa e acabou. Eles voltam no próximo domingo. E olha lá se volta, hein? Às vezes é só na ceia. E olha lá se volta. Às vezes... Agora sim, agora na igreja que trabalha com a visão do celular, ela trabalha trazendo a consciência de que eu estou para servir, eu sou um fornecedor, não sou um consumista. Eu forneço, né? Forneço para abençoar a vida, forneço para transformar, para alcançar o perdido, para libertar o oprimido. Esse é o estilo de igreja que nós estamos trabalhando. Verdade. Ó, eu não sei se está na Bíblia ou se foi Jesus que disse, mas o negócio é o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Tá? Ótimo. E uma igreja como a nossa, a Igreja do Evangelho Quadrangular, onde ela está sempre movida em trabalho, em ações, você sempre vê a igreja aí sempre desenvolvendo algo, não tem como ficar parado. Tem pessoas que vão na igreja só para receber. Glória a Deus pela vida de vocês. Alguns trabalham, outros desfrutam. Amém. Isso daí não estamos aqui para jogar ninguém. Mas a pessoa não se sente bem no ambiente onde está todo mundo trabalhando. Então é por isso que tem gente que chega na igreja, aí depois ela acaba saindo da igreja e ela, poxa, mas eu não me identifiquei, mas é porque não quis pôr a mão na massa. Então, infelizmente... O interessante para quem trabalha com célula, você que está na live, não esgane ninguém. Ninguém é obrigado a fazer nada. Isso tem que ter a consciência da pessoa. A gente gera o conhecimento, até falamos sobre treinamento, e a pessoa tem que decidir por si só. Então vamos lá. Deixa eu ver. Qual foi a sua maior... a maior. Pode contar mais de uma. Vamos até duas só. Mas qual foi a sua maior experiência no campo de batalha, na célula? Na célula, minha maior experiência. Na nossa célula, a gente teve diversos testemunhos e alguns que aconteceu comigo. E esse daí, para mim, quando acontece com a gente, é a maior experiência, né? Não interessa se o morto ressuscitou, interessa que eu achei 10 centavos na rua e foi comigo, né? Então, acho que todas as experiências que aconteceram comigo foram as maiores, foram as melhores e serviram, assim, para aumentar minha fé. Para aumentar minha fé. Pessoas que eu orei foram curadas, pessoas ali que chegou de um jeito e estava transformada, estava de outro, através da palavra, através da mensagem. E acho que esse daí foi para mim as minhas maiores experiências. E uma das que mais me tocou, assim,
foi quando eu falei pro pessoal da minha célula, gente, hoje a gente não vai fazer célula, a gente vai fazer um jejum aqui. E nossa célula sempre tem uns banquetes da hora, né? E a gente pegou todo aquele banquete, montou marmitex e fomos pra rua entregar. E o pessoal tava lá e eu só assistindo o pessoal entregando. E eu vi isso ali com a minha célula. E isso daí, tipo, mexeu bastante comigo e falei assim, para mim é uma das maiores experiências a gente juntar um grupo de pessoas, ir pra rua, e para mim não tem milagre maior. O pessoal fala assim, não, tô indo lá, tô servindo, tô ajudando, e depois volta todo mundo feliz, né? Ficou todo mundo com fome, todo mundo sem dinheiro, porque gastou dinheiro com comida, todo mundo deu para os outros, o pessoal ainda às vezes nem agradece, mas todo mundo com um sorriso no rosto e falando, eu fiz alguma coisa. Então essas para mim são as maiores experiências. Quando a gente vai para Cracolândia, quando a gente vai para a rua e quando a gente é o que tem que ser, não só nas quatro paredes. Aí deixa ser usado. Legal. Legal. Tá aí a Ju, tá aí, que é da sua célula, tem uma galerinha aí da sua célula aí. Aproveitando, se vocês quiserem, porque a sua deixa aí, a sua colocação contribui muito com essa live. Deixa a sua experiência aí, ó. A minha maior experiência na célula foi, e conta pra gente aí um pouquinho. Tá bom. Meu pastor, essa questão de experiência é uma coisa muito importante que a gente vai construindo e vai viver na medida que está vivendo em célula. Agora, você falou que teve o contato com a célula em 2001. Na nossa igreja você passou pelo Pão na Casa, experiências em outras células. Quanto tempo que você é líder de célula? Você sabe mais ou menos que você é o líder? Que eu sou o líder dessa célula vai para 4 anos, acredito eu. Já vai para 4 anos. Antes dessa célula eu estava com outro que já ia para 3 anos, a célula. E na 2001 eu fiquei até 2000, acho que até 2008. Eu fiquei mais 7 anos como líder, supervisor e professor e dando aula. E mesmo quando às vezes não estava na frente da célula, estava fazendo algum trabalho relacionado. Então, acho que já tem uns 12 anos aí, 13 anos. Aí, deixa eu ver, tem uma experiência aqui, ó. Minha maior experiência com a célula foi reencontrar. Encontro que tive com Jesus. O reencontro que eu tive com Jesus, ó. A célula é muito bom, hein? Ela cumpre o papel da igreja, né? Reconciliar o perdido com Cristo. Sabe o que a célula faz? Ela pega na mão do perdido e vai lá, ó. A maçaneta tá aqui, ó. Abre a porta, entra, que ele tá te esperando do outro lado. É muito bom. Agora, sim, nesse período você já batizou pessoas? Não, na verdade, tinha pessoas para batizar, e aí acabou que eu não batizei. Outras pessoas da igreja batizou pessoas da minha célula. Da minha célula, acho que foi, dessa agora foram 2 pessoas, da outra célula foram 4 pessoas que batizaram. Sim, mas eu falo que senão que você foi lá e desceu a pessoa sim, nas águas. Batizou. Falo mesmo que seja outra pessoa, mas foi da tua célula, foi o fruto da tua célula. A média de 4 pessoas? 6 pessoas dessas agora, né? Mas se contar de todas as outras células, tem muita gente aí. Tem bastante gente. E qual é a sensação de você ver, puxa, depois de um trabalho, investimento, alcançar e ver aquela pessoa descendo as águas? Não tem palavras, né? Não tem palavras. A pessoa tomar ali a decisão e ir para as águas e mudar de vida e transformação. Não tem palavras para dizer. É uma sensação assim, muito, muito gratificante. É a resposta. Eu falo que isso daí é meu pagamento como pastor, né? Quando uma alma se converte, é o meu salário. Top. Você sabe que todo mundo, quando chega nessa pergunta, todos os soldados que estão aqui na live, que estão trabalhando na célula, é a parte que gera, os olhos brilham, né? A questão de quando a pessoa decide por Cristo e desce as águas do batismo, extraordinário. Agora a pergunta que não quer calar. A pergunta que eu vou chegar bem pertinho aqui, ó, olho no olho. Quem é o próximo líder que você vai indicar para estar na live na terça-feira que vem? Ixi, que ruja os tambores. Aí, ó, que ruja, toca as tambores. Deixa eu ver se tá aqui, né? Deixa eu ver se tá aqui,
Vamos lá. Pessoal, quem o pastor Thiago deve indicar para a próxima live aí? Vai lá. Eita. Manda uma sugestão aí. Manda uma sugestão. Eu acho que... Deixa eu ver se tá aí, ó. Pastor Ricardo. Aí, vamos lá. Quem mais? Quem mais? O Duda, a Ari. Eduardo Ariane. Quem mais? O que é isso? Presente. O presente. É o tambor. Rufe os tambores. Hoje os tambordã. Vamos lá. O Gilbal. Eu vou colocar o ouvido aqui. Você vai falar aqui. Peraí. Esse aqui que tá sem um. Peraí. Quem? Meu Deus. Será que você ouviu aí? Será que você ouviu? Quem ele tá falando? Ô, bem, fala de novo, só mexer nos lábios, bem aberto aí para o pessoal ler. É uma mulher. Qual é o nome dela? Pode falar, meu pastor. A Maíra. Maíra. Próxima Cadê a live, Maíra? você tá aqui, hein? Cadê? Se não tá, já manda o convite aí pra ela aí, quem tá no Instagram, quem tem ela aí. Já, pessoal, quem é a supervisora da Maíra, já manda ela pra mandar uma mensagem pra ela para uma próxima live. Pastor Thiago, você faz live, trabalha com área financeira, certo? Conta um pouquinho dessa parte. Conta um pouquinho. Eu sou coach, trabalho com desenvolvimento pessoal e desde o tempo eu vou contar como um testemunho, tá, pastor? Testemunho que foi forte na minha vida. Um mês antes do meu casamento, e, bom, quem é casado aqui na live sabe que quando a gente prepara para o casamento, principalmente as contas, ela não fecha, né? Pelo menos das minhas contas foi assim, não fechava. E eu fiquei assim naquele desespero, meu Deus, e agora? E eu preparei todo o casamento com um mês. Então a gente correu com um mês assim para casar. Foi tudo muito rápido, apesar de a gente ter planejado um ano antes, mas a decisão foi com um mês. E antes do finalmente, um amigo meu chegou para mim e me apresentou uma empresa de marketing multinível. E para mim, assim, foi uma resposta de Deus e uma resposta de oração. Porque eu estava desesperado. Meu Deus, o que eu faço? E dentro ali do multinível, eu comecei a participar de treinamentos. Eu comecei a estudar, comecei a aprender. E comecei a ajudar pessoas. Financeiramente, o pessoal ali que tinha dificuldade, que queria aprender. Eu comecei a ensinar. Eu tinha feito um curso de vendas quando eu era adolescente. E aí, por conta desse curso de vendas, eu comecei a ensinar a galera. E isso me levou ao coach. E hoje, no financeiro, eu trabalho dessa forma. Eu pego você da situação que você está e a gente planeja aí o seu alvo, a sua meta, e eu te ajudo a chegar onde você deseja, financeiramente falando. Na sua tão sonhada renda, no seu tão sonhado investimento. Quem quer investir, eu entendo um pouco de investimento. Quem quer trabalhar com vendas, eu também entendo. E, bom, isso daí é minha tarefa, minha responsabilidade como cristão. Legal, você está conhecendo a história do pastor Thiago, desde 2001 convertido, uma trajetória na vida cristã, hoje o pastor da Igreja Evangélica Quadrangular, líder de célula, já batizou pessoas, né? Então tem uma trajetória muito especial. Fora as outras coisas que nós não mencionamos, que nem dá tempo para falar, né? Que trabalho que ele desenvolve em questão de missões. Verdade. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que não é da igreja, né? Alguns amigos meus que eu convidei entraram aqui, não sei se ainda está por aqui, não fazem parte, mas estou aqui na live com o pastor Olegário, ele é meu pastor, somos da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Acho que muitos aí já sabem que eu sou quadrangular, eu sou um pouquinho conhecido aí por essas bandas da igreja. E aqui com o pastor Olegário eu tenho aprendido muitas coisas, e uma das coisas que mais me toca é a humildade, a simplicidade do pastor, não só de conduzir a palavra, conduzir a igreja, mas o relacionamento que ele tem com as pessoas. E isso com todas as pessoas da igreja.
Pastor, não sei se você lembra, mas quando a gente estava na faculdade, a gente fez faculdade junto, e na Verdade. faculdade, a minha pergunta, o Aleph ainda era bebezinho, a pastora tinha, não lembro se você tinha ganhado, estava ali, e a gente conversando sobre igreja, e você falou assim, na minha igreja tem mais de 300 pessoas, e eu, nossa, que da hora, e como que você faz para visitar todo mundo? E você falou para mim, e foi logo a primeira pergunta que veio na minha mente, como que ele cuida, né? Porque um pastor que tem 300 membros na igreja precisa cuidar. E aí você falou assim, não dá para mim visitar todo mundo todo dia, porque se eu for na casa de uma vez, se eu for uma vez por dia, eu vou passar o ano inteiro indo na casa dos irmãos, não fico na minha casa. Eu falei, é verdade, mas e aí, qual que é a sua estratégia? E aí você falou que tinha um trabalho na sua igreja de célula, foi o nosso primeiro contato na faculdade. E você falou assim, a gente faz os trabalhos eu não lembro se era célula, se era pão na casa, eu não frequentava a sua igreja ainda. E aí eu falei assim, nossa, que legal. E ele falou assim, e quando tem festa com os irmãos, procuro ir, porque daí eu pego e beijo um, beijo o outro. E aí você falou assim, aí você pegou e abriu sua agenda para mim. Você falou assim, a minha semana é assim. E eu, uau. E eu falei assim, você chegava na igreja às 7 horas da manhã, aí tinha uns irmãos que trabalhavam, e quando você não trabalhava lá na igreja, vocês tinham um período de oração. Aí na época ficava você, o Jean, o pastor Júlio, e aí quando não tinha o período de oração, vocês iam visitar, e você falava assim, eu procuro visitar todo mundo da igreja. E eu falei, caraca, que sensacional. Eu, como pastor, precisava desse, vamos dizer assim, desse incentivo, né, para fazer. E foi isso que me levou para a igreja, foi isso que me levou, tipo, a olhar para você assim com outros olhos, né, porque pastor aí a gente conhece bastante líder, mas esse cuidado que você tem com as pessoas foi isso que me chamou bastante atenção. Estou falando isso aqui, não é rasgação de seda nem nada, mas para o pessoal que está na live, que não é cristão, saber a igreja que eu estou, por que eu estou lá, qual é a minha decisão e quem é o meu pastor, hoje na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu trabalho com missões, isso daí é sei lá, tá no sangue, né, pastor? Missões tá... É seu vício. É um vício, né? É como um vício. É seu vício abençoado. Eu falo, é muito mais que o simples compromisso. E se viver é difícil, seria bem mais difícil viver sem isso. Isso daí. É uma situação, é um negócio muito legal. E trabalhando com missões, eu lembro de uma parábola, de uma história que eu ouvi. Eu não sei se eu ouvi, se eu li, ou se eu... Não lembro, mas eu lembro a história. E a história de um homem, não sei se o pastor Olegário já ouviu, mas queria que vocês prestassem atenção. Um homem morava numa vila, num vilarejo, né, numa comunidade, e esse homem ele cometeu um crime muito grave. E por conta desse crime, ele foi ali julgado e condenado à morte. Quando ele foi condenado à morte, ali na prisão, o povo da cidade se compadeceu desse homem. E o povo dessa cidade começou a insistir ali ao governador que libertasse esse homem, que não deixasse que esse homem ali fosse condenado à morte, apesar do crime dele ser gravíssimo. Então, o líder dessa cidade, ele falou assim, tudo bem, eu vou escrever aqui uma carta para que esse homem seja solto. Mas eu não vou fazer isso de qualquer maneira, porque como o crime dele foi muito grave, eu não vou chegar lá para ele e falar assim, você está livre, você está perdoado. Então ele teve uma ideia, ele se vestiu como um pastor, pegou uma Bíblia, no meio da Bíblia ele pegou aquela carta, ele dobrou, bem bonitinho, colocou ali no meio da Bíblia e foi ali até esse homem disfarçado. E antes que ele chegasse até a cela onde esse homem se encontrava, ele começou a gritar, eu vim aqui para te tirar desse lugar. Eu vim aqui para te salvar. E esse homem muito irritado, ele começou a xingar, a falar palavras ali de baixo calão e falava assim para ele, olha, sai daí, eu não quero ouvir o que você tem, jogue-se fora. E começou a dizer contra
E ali o líder daquela cidade insistiu para aquele homem, porque ele falou assim, olha, o que eu tenho aqui pode te libertar. E ali aquele homem muito furioso não quis ouvir, não quis receber o que ele tinha, a ponto que o líder daquela cidade, muito entristecido, saiu e deixou o homem na prisão. E por conta disso, os guardas que estavam ali, via a cena, chegaram para aquele homem e brigaram com ele. Falou assim, meu, você é louco? Ele estava ali, esse daí é o nosso prefeito, é o nosso governador, é o líder da cidade. E se ele disse que tinha uma palavra de salvação, ele tinha algo que te libertava ali, e o que ele trazia dentro da Bíblia, dentro daquela palavra, era uma carta que estava perdoando todo o crime que você cometeu. E aí aquele homem caiu em si, viu a besteira que ele tinha feito e foi julgado. E no dia que ele foi julgado, sentenciado à morte, antes que ele fosse morto, ele falou para o povo, olha, eu quero dar uma última palavra, se eu puder. E o povo olhou para ele, e ali foi permitido que ele desse a palavra, e ele disse assim, eu estou sendo condenado e vou ser morto, mas não é pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não recebi. E quando ele falou com essas palavras ali, o povo todo se entristeceu e naquela hora ele recebeu sua condenação. Eu falo isso como pastor, para você que está ouvindo, que não é cristão, e às vezes pessoas que não aceitam, não permitem ali ouvir do evangelho. A gente tem uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra que liberta para você. E às vezes você não quer ouvir e não podemos insistir, né? Todo mundo tem sua liberdade, tem a sua fé, mas pode ter certeza que Deus te ama e está de braços abertos para te receber. E não chega como esse homem no dia ali da sua condenação, onde ele disse, olha, eu estou aqui não pelo pecado que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. E tem muita gente, pastor, que está recusando o perdão de Deus. Tem muita gente aí que precisa desse perdão e tem recusado. Verdade, Thiago. Essa história é forte. Inclusive, essa história eu tive a oportunidade de partilhar ela na live da terça-feira passada, ó. Uhum. E agora você vem, fixa ela. Por quê? Porque são sementes que são lançadas, né, nos corações. E se a semente morrer na terra, então nós vamos ver o fruto. Infelizmente, nós temos uma parábola que Jesus conta, que as sementes são lançadas sobre a terra. E tem algumas terras que acabam permitindo que aquilo possa fluir, mas outras o diabo vem, rouba a semente, né? Outras, as coisas da vida acabam sufocando, atrai mais a pessoa, né? Você que ouviu essa ilustração, saiba que Deus tem um grande plano para a tua vida, e o sacrifício de Jesus é para que você possa ter essa salvação, né? E não rejeite de jeito nenhum. Não rejeite. Agora, Tchê, me diga, com essa pandemia, como é que você está lidando com a célula? Você tem reunião de célula, trabalha com a célula, está encontrando a célula? A gente, encontro mesmo, não tivemos nenhum, somente online. A gente fez a nossa célula pelo Hangout, fizemos a célula pelo Zoom, fizemos a célula pelo WhatsApp. Agora que o WhatsApp liberou para mais pessoas, a gente tem feito o nosso encontro pelo WhatsApp. E o pessoal da célula é bênção, eles têm me ajudado muito, principalmente na parte de missões, servindo, contribuindo, e acho que eles correm de mim, porque eu só ligo para pedir dinheiro. Agora, legal, e qual é a sua expectativa para o futuro em relação à célula? Estamos com uma estratégia aí para ganhar almas, acredito aí que voltando depois dessa pandemia aí, eu não sei ainda as datas, eu não sei como que tá, mas quando a gente voltar, alguns trabalhos de evangelismo e missões aí que a gente vai fazer, eu acredito que a nossa célula vai crescer bastante. Agora deixa eu te contar uma coisa, nós fizemos uma live na semana passada, e a galera que assistiu a live queria depois perguntar para a pessoa que eu entrevistei o que era discipulado, essas coisas todas. E aí ela começou a dar algumas informações sobre o que era. Eu orientei, por que você não abre uma célula?
porque as pessoas moram em Minas. Você que está aqui me ouvindo, por que você não abre uma célula online? Agregue pessoas na tua célula online. Sim. Pessoal, olha como é que nós podemos alcançar pessoas. Através do YouTube, do Zoom, outros aplicativos, você pode abrir um trabalho online onde você apresenta essa salvação que o pastor Tiago falou. Não que precisa ficar toda semana, sempre essa célula, mas se as pessoas tiverem interesse, você monta ela online e vai trabalhando, alcançando pessoas para Cristo. Esta é a hora de nós avançarmos, usarmos as ferramentas para tocarmos vida. Eu sempre tenho dito, toque um e tocará milhares. Então, quando nós realizamos o nosso culto online, o que falamos? Compartilha com no mínimo 3 pessoas que não conhecem Jesus. Aí eu vi, acho que a Kátia ou a Ariane, alguém escreveu assim, ó, com apenas um clique você pode tocar o mundo. Por quê? Porque não existe limite aqui na internet. Quantas pessoas podem ouvir essa mensagem? Quantas pessoas podem participar da sua célula online? Monte uma célula online, convide amigos pelo Zoom, pelo Zap e anuncie o Evangelho. Eles só vão crer se tivermos nós, os que estão na batalha, anunciando o Evangelho. Verdade. Faz trabalho que vai ser bênção para a tua vida. Titi, muito bom estar com você. Família, muito bom. Maíra, você é a próxima. A próxima. Terça-feira que vem. Ó, obrigado, Titi. Deus abençoe. Que seu trabalho assim, de missões, que nem deu para falar tanta coisa que você realiza, ajuda pastores, missionários. É um currículo gigante, né? Quem tem contato com você sabe o quanto você é dedicado a isso. Não posso deixar aqui agradecer os supervisores, todos os combatentes aqui, os soldados que estão, os visitantes, os amigos do pastor Tiago que estão conosco, e o meu pai. Meu pai declarou aqui que me ama, pai, também I love you, também te amo, meu pai. Um beijo. Toda terça ele está aqui na live aprendendo. Meu pai é um evangelista nato, né? Uma hora eu vou fazer uma live com ele para contar as experiências. Você vai ver, top. Titi, beijão. Deus abençoe beijão, você. Pastor. Um Deus beijo abençoe. a todos aí. Deus abençoe, galera.